Diga oi para os tubarões, minha nora sussurrou no meu ouvido enquanto me empurrava do iate. Meu filho Tiago só ficou lá, com um sorrisinho no rosto. O plano deles era roubar minha fortuna de 30 milhões de reais. Mas quando voltaram para casa naquela noite, eu estava lá, sentada na minha poltrona favorita, com um presentinho bem especial esperando por eles. Se vocês estão vendo isso, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de que cidade ou país vocês estão acompanhando. Deixem eu voltar um pouco e contar como uma terça-feira de manhã, que parecia tão comum, terminou comigo caindo no mar da Baía de Guanabara. Acho que eu devia ter desconfiado, mas aos 67 anos, eu ainda acreditava que família era algo sagrado, que o sangue era mais forte que a água salgada, sabe? A manhã tinha começado tão bonita. O Tiago me ligou ele mesmo, sem mandar mensagem pelo celular da secretária, o que já devia ter sido um sinal de alerta, me convidando para um passeio no iate novo dele, uma festa para comemorar. Mãe, queremos brindar sua recuperação da cirurgia, ele disse, com uma voz tão carinhosa que eu achei que era de coração. Só nós três, como uma família de verdade. Eu estava me recuperando de uma cirurgia no quadril fazia 6 semanas. E, para ser honesta, estava desesperada por qualquer sinal de que meu filho e a esposa dele, a Fernanda, ainda queriam eu por perto. Desde que meu marido, o Roberto, morreu há 2 anos, deixando a fortuna da nossa empresa de construção, as coisas entre a gente estavam diferentes, mais frias. Então, naquela manhã, caprichei no visual. Coloquei meu vestido azul marinho, aquele que o Roberto dizia que fazia meus olhos brilharem, e peguei um táxi para o porto no Rio de Janeiro. O iate era uma coisa de outro mundo, branquinho, brilhando, devia custar mais que a casa da maioria das pessoas. O Tiago me recebeu no cais com um abraço meio forçado, enquanto a Fernanda olhava da cobertura com um sorriso que parecia uma faca afiada. Não é lindo? Perguntou o Tiago apontando para o barco. 13 metros de puro luxo. Tô pensando em levar para o litoral de São Paulo no próximo mês. O que ele não disse foi que compraram esse iate com o dinheiro que eu dei no ano passado, para investir na empresa de consultoria do Tiago. 3 milhões de reais que eu comecei a desconfiar que nunca chegaram em conta nenhuma de negócio. A primeira hora foi até gostosa. Navegamos por águas tranquilas, a costa carioca ficando pequena lá atrás. A Fernanda serviu uns drinks e falou sobre os planos de reformar a casa, a minha antiga casa, que eu passei para eles depois que o Roberto morreu, porque achei que mudar para um apartamento seria mais simples. Mas aí o Tiago começou a fazer perguntas, meio disfarçadas no começo, sobre meu testamento, sobre o fundo que eu tinha deixado, se eu já tinha pensado em simplificar as coisas para eles. É que herança pode ser tão complicada, mãe, ele disse, enchendo minha taça de espumante com um entusiasmo exagerado. A gente só quer garantir que está tudo certinho. Foi aí que eu notei a Fernanda me filmando com o celular. Não na cara de pau, mas segurando o celular de lado, fingindo tirar selfie, enquanto me pegava na câmera tomando o drink, falando de dinheiro, como se estavam montando uma prova. As coisas começaram a fazer sentido de um jeito horrível. A cirurgia que eu fiz, eles insistiram em cuidar de todos os papéis depois. Os documentos de procuração que levaram para o hospital, dizendo que era só temporário, só para ajudar com as contas enquanto eu me recuperava. O jeito que meu consultor financeiro parou de atender minhas ligações. Tiago, falei com cuidado largando a taça. Quero voltar para a terra agora. Foi aí que a máscara dele caiu de vez. Desculpa, mãe, mas isso não vai rolar. A voz dele estava diferente, mais dura. A gente precisa conversar sobre sua saúde, sobre seus problemas de memória. Problemas de memória? Eu tô mais afiada que vocês dois juntos. Você tá mostrando sinais de demência. A Fernanda jogou, chegando mais perto. Tá tudo documentado. Os médicos concordam que você não tem mais condição de cuidar das suas finanças. Isso é ridículo. Mas enquanto eu dizia isso, percebi como eles tinham armado tudo direitinho. O iate estava a quilômetros da costa. Nenhum outro barco por perto. Só nós três,
O mar e o plano deles de me convencer a assinar tudo, ou... Mãe, a gente está tentando te ajudar, disse o Tiago. Mas os olhos dele eram frios como pedra. Pode ser pelo jeito fácil ou pelo jeito difícil? Levantei devagar, meu quadril ainda doendo, mas a cabeça mais clara que nunca. E se eu me recusar? Foi quando a Fernanda sorriu. Um sorriso de verdade pela primeira vez naquele dia. Bom, uma senhora idosa, recém-operada, talvez tomou analgésicos demais, ficou confusa no barco. Ela deu de ombros. Acidentes trágicos acontecem o tempo todo. Eu criei esse menino desde fralda. Ensinei ele a andar de bicicleta, paguei a faculdade, o casamento, a casa, e agora ele estava lá, concordando enquanto a esposa dele ameaçava minha vida. Vocês estão loucos se acham que vão sair impunes? Na verdade, mãe, a gente pensou em tudo direitinho. O Tiago pegou uma pasta com papéis. Sua assinatura aqui, passando todos os bens para a gente agora, para sua própria proteção, e todo mundo volta para casa feliz. Olhei para os papéis, para o rosto do meu filho esperando, para o celular da Fernanda ainda gravando. Depois olhei para o mar, imenso e perigoso, e de algum jeito, menos assustador que as duas pessoas que deviam me amar. Vão para o inferno, falei. Foi aí que a Fernanda veio por trás e sussurrou aquelas palavras sobre tubarões. O empurrão não foi bruto. Eles eram espertos demais para isso. Foi só um empurrão rápido quando eu estava distraída olhando para o mar. Caí de vestido azul e tudo na Baía de Guanabara. Quando bati na água, ouvi o Tiago gritar: "Mãe! Meu Deus, mãe!" Mas também ouvi a voz baixa da Fernanda falando no celular. Precisamos que você entre com o pedido de emergência na segunda de manhã. Tá claro que ela não tá em condições." Aí a água fechou sobre minha cabeça e eu tinha problemas maiores que a traição deles. Eu nado bem. O Roberto e eu nadávamos toda manhã. Mas a água gelada deu um choque no meu corpo e a roupa me puxava para baixo. Tirei os sapatos e subi à tona, ofegante, bem a tempo de ver o iate indo embora a toda velocidade. Eles estavam mesmo me deixando lá para morrer. Foi quando vi o barco de pesca. O capitão João Mendes era o tipo de homem que pularia em águas cheias de tubarões para salvar uma avó se afogando. Uns 60 anos, cara de quem viveu o mar a vida toda, e com uma decência que parecia faltar na minha própria família. "Nossa, dona, o que aconteceu com a senhora?" Ele perguntou enquanto ele e o neto adolescente Lucas me puxavam para o barco deles. Eu estava tremendo sem parar, os dentes batendo tanto que mal conseguia falar. O João me cobriu com um cobertor que cheirava a sal e óleo de motor, enquanto o Lucas ligava o motor. Minha família, consegui dizer entre tremores. O iate. A gente viu eles saírem voando, disse o João sério. Nem olharam para trás. Que tipo de gente deixa alguém no meio do mar? O tipo que herda 30 milhões, se eu não estiver por aí para impedir, pensei. Mas só disse: o tipo que não é família de verdade. O João chamou a guarda costeira, enquanto o Lucas me embrulhava em outro cobertor. Aqui é o São Jorge. Resgatamos uma mulher na água, uns 20 quilômetros a sudeste do rio. Ela está consciente, respondendo, mas precisa de médico. Espera, falei agarrando o braço do João. Por favor, não fala que me encontraram, ainda não. O João me olhou com aqueles olhos de quem já viu de tudo na vida e sabe quando alguém está fugindo de mais que água fria. Tá metida em encrenca? Tô, mas não é o que você está pensando. Respirei fundo, ainda tremendo. Preciso chegar na terra sem ninguém saber que sobrevivi. Você pode me ajudar? O Lucas olhou para o avô hesitante. Vô, a gente não devia... Devia e não devia é uma coisa engraçada, disse o João devagar. Às vezes fazer o certo não é seguir as regras. Ele pegou o rádio de novo. Guarda costeira, aqui São Jorge. Falso alarme no resgate. Era só lixo na água, tudo limpo. Enquanto íamos para um cais pequeno que o João conhecia, contei tudo sobre o Tiago e a Fernanda, sobre o dinheiro, sobre os papéis que queriam que eu assinasse. O João ouviu quieto,
a cara ficando mais fechada a cada detalhe. Então eles preferiram ser órfãos ricos a filhos pobres com uma mãe viva, disse o João quando terminei. É isso. E agora, o que você vai fazer? Essa era a questão, né? Para Tiago e Fernanda eu estava oficialmente morta. Eles iam voltar para o Rio, chamar a polícia, dizer que eu caí do iate, fazer o papel de família arrasada enquanto mexiam nos papéis legais que tinham preparado. Mas sabe o que é bom em estar supostamente morta? Você ganha opções que não tinha em vida. Vou deixar eles pensarem que ganharam, falei, surpresa com o quanto minha voz estava calma. E aí vou acabar com eles. O João deu um sorrisinho, o primeiro desde que me tirou da água. Isso é um plano que vale a pena ajudar. O Lucas nos deixou num caizinho escondido numa enseada que eu nunca tinha visto. O João conhecia uma mulher que tinha uma pousada simples, sem perguntas, só dinheiro na mão. A dona Cida, uma senhora de uns 70 anos, durona, me olhou toda molhada e já foi esquentar uma sopa, sem nem piscar, quando o João explicou que eu precisava de um lugar para ficar fora do radar por um tempo. Minha filha, faz 30 anos que toco essa pousada, ela disse, servindo um caldo de feijão quentinho. Já vi gente fugindo de tudo quanto é coisa. Desde que não traga briga para minha porta, tá de boa. Naquela noite, enquanto o Tiago e a Fernanda provavelmente estavam fazendo boletim de ocorrência sobre a mãe que sumiu, eu estava na cozinha da dona Cida, com roupa emprestada, planejando a ruína deles. O João topou ser meus olhos e ouvidos. O barco dele era usado para passeios de pesca, então ele ficava muito no porto onde o Tiago guardava o iate. Ele podia vigiar os passos deles, ouvir as conversas, talvez até xeretar um pouco. Olha, o que eu não entendo, falei tomando minha terceira xícara de café. Como eles iam fazer isso ser legal? Mesmo que eu morresse por acidente, tem investigação, tem processo. Tô pensando nisso também, disse o João. Eles deviam ter alguém por dentro. Naquela noite fiz uma lista de todo mundo que mexeu com meu dinheiro, desde que o Roberto morreu. Meu advogado, meu contador, meu consultor financeiro, os gerentes do banco, os responsáveis pelo fundo. Alguém estava passando informação para o Tiago e para a Fernanda, ajudando a armar isso, e eu ia descobrir quem. Mas antes, precisava saber direitinho que história eles estavam contando sobre meu sumiço. A dona Cida tinha um computador velho com internet e eu passei horas lendo notícias sobre o trágico acidente no iate, que levou a viúva do empresário Roberto Silva. Os jornais pintavam um quadro de uma família sofrida, lidando com uma senhora com problemas de memória. O Tiago dava entrevistas falando da minha confusão nos últimos meses. A Fernanda, pelo jeito, chorou para os repórteres, contando como estavam preocupados com minha segurança. Até colocaram uma foto. Eu na festa de aniversário do Tiago no ano passado, parecendo meio perdida com um copo na mão. Eu lembro daquele momento. Fiquei confusa porque ninguém me avisou que era uma festa surpresa. Cheguei achando que era um jantar de família e dei de cara com 20 estranhos na minha antiga casa. Mas na foto, eu só parecia uma velha perdida. Exatamente a imagem que eles queriam passar. O obituário já estava online. Maria Silva, mãe e avó amada, faleceu num trágico acidente de barco enquanto curtia um passeio com a família dedicada. No lugar de flores, a família pedia doações para uma associação de Alzheimer. Até na morte, eles estavam reforçando a história da minha demência. Desgraçados, murmurei, fechando o notebook. A dona Cida olhou do tricô. Tá tramando algo especial para eles? Ô, citou, falei. Algo bem especial. O enterro teve mais gente do que eu imaginava, para alguém que supostamente estava com demência. Eu vi tudo de longe, do outro lado do cemitério, com um binóculo que o João pegou do equipamento de pesca, escondida atrás de um galpão de manutenção que me dava uma visão perfeita. O Tiago não economizou. Caixão de luxo, vazio, claro, arranjos de flores chiques, um panfleto profissional com minha foto na frente. Ele e a Fernanda estavam lá do lado da cova, de preto combinando, recebendo pêsames de amigos, colegas de trabalho e gente que eu mal conhecia. O que mais me chocou foi como algumas pessoas pareciam realmente
tristes. Minha vizinha, Dona Lourdes, chorava de verdade. Minhas amigas do grupo de leitura estavam lá. Até o doutor Paulo, que fez minha cirurgia de quadril, estava lá, com cara de enterro. Essa gente realmente gostava de mim. E o Tiago e a Fernanda aceitavam os pêsames, sabendo que eu estava viva. Viu algo interessante? Perguntou o João, agachado do meu lado. Além do meu filho dando um show digno de Oscar. Olha quem não está aqui. O João ajustou o binóculo. Quem, por exemplo? Meu consultor financeiro, Ricardo Barreto. Minha advogada, Patrícia Mendes. Meu contador, Marcelo Torres. Baixei o binóculo, as peças se encaixando. As pessoas que normalmente estariam no enterro de uma cliente de 30 milhões não estão nem aí. Talvez tão ocupados com a papelada da herança. Talvez, ou talvez não consigam olhar nos olhos das pessoas enquanto estão metidos nesse esquema. Depois da cerimônia, vi o Tiago e a Fernanda trabalharem a multidão como se fossem políticos, apertando mãos, recebendo abraços, fazendo o papel direitinho. Mas também notei como eles despachavam rápido quem começava a fazer perguntas mais sérias sobre meus últimos dias. Naquela tarde, o João me levou de volta para a pousada da Dona Cida na caminhonete dele, dando uma volta maior para evitar qualquer encontro por acaso. Eu estava oficialmente morta fazia 4 dias e começava a sacar as vantagens de estar nessa situação. Preciso entrar na minha antiga casa, falei para o João enquanto estacionávamos na pousada. Isso é perigoso pra caramba. Eles devem estar ficando lá agora, né? Não, segundo os registros da prefeitura que vi hoje de manhã. Eles mantiveram o apartamento deles. Minha casa está vazia desde que me mudei para o apartamento no ano passado. Tirei um papel onde tinha feito umas anotações. Mas olha só, alguém está pagando as contas de luz, água, gás. Alguém está mantendo a casa. Por que fariam isso se ninguém mora lá? Boa pergunta. Acho que está na hora de descobrir. Naquela noite, o João me deixou a 3 quarteirões da minha antiga casa num bairro simples do Rio. A casa onde morei com o Roberto por 35 anos. Criei o Tiago, fiz churrascos de fim de semana, festas de São João. A casa que passei para o meu filho porque achava que família era tudo. Era depois da meia-noite e a rua estava quieta, só com um carro ou outro passando. Eu ainda tinha a chave. O Tiago nunca pediu ela de volta e entrei pela porta dos fundos como se fosse uma ladrona na minha própria casa. A casa estava estranha. Não exatamente vazia, mas errada. Passei pelas salas que conhecia tão bem com a lanterna que o João me deu, tomando cuidado para não aparecer nas janelas que davam para a rua. Os móveis da sala estavam cobertos com lençóis, mas dava para ver que tinham colocado coisas novas, coisas caras. Um sofá de couro que devia custar mais que o carro de muita gente. Um home theater que não estava lá quando eu morava ali. Na cozinha, a geladeira estava cheia. Não só com o básico de uma casa que você visita de vez em quando, mas com comida fresca, cara. Queijo importado, legumes orgânicos, coisas que mostram que alguém usava a casa regularmente. Mas foi no escritório, o antigo escritório do Roberto, que encontrei o que eu estava procurando de verdade. A mesa estava cheia de papéis, documentos legais, extratos bancários e, o pior de tudo, um cronograma detalhado do que chamavam de Projeto Maria, meu próprio nome virado código para minha eliminação. Fotografei tudo com uma câmera descartável que o João me arrumou, minhas mãos tremendo de raiva enquanto lia os planos deles. Eles estavam trabalhando nisso há mais de um ano, anotando direitinho o que diziam ser sinais do meu declínio mental. Visitas ao médico onde me orientaram para parecer confusa. Situações sociais onde armaram para eu parecer desorientada. A foto da festa de aniversário no jornal. Eles de propósito não me avisaram que era surpresa. Depois capturaram minha cara de perdida. A confusão com remédios que me levou para o pronto-socorro 3 meses atrás. Eles trocaram os frascos de remédio de propósito. Cada momento que eu parecia confusa, cada vez que parecia esquecida, foi tudo planejado e documentado como prova de demência. Mas o documento mais assustador era uma carta assinada só com MT, de alguém que claramente estava no esquema. O cronograma precisa acelerar. A Maria está fazendo perguntas demais sobre os papéis da procuração.
Se ela desconfiar e procurar um advogado sozinha, tudo vai por água abaixo. Sugiro passar para a fase 3 nas próximas 2 semanas. A fase 3, pelo cronograma, era a minha morte. Eu estava fotografando o último papel quando ouvi uma porta de carro bater lá fora. Faróis varreram as janelas da frente e ouvi vozes se aproximando da porta principal. O Tiago e a Fernanda voltando da encenação de luto deles. Juntei minhas coisas rapidinho e corri para a porta dos fundos, mas dava para ouvir a conversa deles enquanto entravam. Acha que a dona Lourdes engoliu a história? Estava chorando tanto que nem pensava direito. E o que ela ia investigar? A mãe caiu do barco. Acontece. E o testamento? Quanto tempo para liberar? Abre na segunda. O MT disse que a gente vai ter acesso às contas em 6 semanas. Saí pela porta dos fundos para o quintal, o coração batendo forte. Mas enquanto me esgueirava pelo lado da casa até a rua, ouvi algo que me fez parar na hora. Um bebê chorando. Tinha um bebê na minha antiga casa. O Tiago e a Fernanda nunca falaram de filho nenhum, o que significava que essa história era muito maior do que eu pensava. O bebê mudava tudo. Enquanto eu me escondia atrás das roseiras que plantei há 20 anos, ouvindo o choro de um neném na minha antiga casa, percebi que não era só sobre meu dinheiro. Era algo muito maior. O João me pegou na esquina 15 minutos depois. E eu ainda estava tremendo quando subi na caminhonete. Parece que viu um fantasma, ele disse. Pior, vi meu substituto. Contei para o João sobre o bebê, os papéis, o tal de MT que parecia estar por trás de tudo. Um bebê? Repetiu o João devagar. Eles nunca falaram de filho. Nunca. E o Tiago sempre disse que ele e a Fernanda não estavam prontos para ter filhos. Diziam que estavam focados na carreira. Peguei a câmera descartável. Preciso revelar essas fotos, mas num lugar onde eles não tenham contatos. O João conhecia um cara em Niterói que tinha uma lojinha de revelação rápida e não fazia perguntas. Enquanto esperávamos as fotos, ficamos na caminhonete do João, tomando café de posto e tentando montar o quebra-cabeça. Então, eles estão planejando isso há mais de 1 ano, disse o João, olhando minhas anotações. Fazendo você parecer incapaz de propósito, anotando tudo, com alguém do seu time financeiro ajudando. E agora tem um bebê no meio, o que quer dizer que ou eles mentiram sobre ter filhos ou... Parei. Uma ideia me bateu. Ou o bebê não é deles. Como assim? Pensa. Se estavam planejando roubar minha fortuna, iam querer garantir um herdeiro de verdade, alguém para herdar tudo se algo acontecesse com eles. Mas precisavam de um filho com o sangue certo, com direito legal. O João me olhou preocupado. Você acha que roubaram um bebê? Acho que fizeram alguma coisa. E acho que o MT, seja lá quem for, é a chave para entender o quê. As fotos, quando reveladas, foram um soco no estômago. Prova clara da conspiração deles de 1 ano, com cronogramas, laudos médicos falsos e projeções de como iam gastar meu dinheiro. Mas a foto mais perturbadora foi a última. Um registro de nascimento que quase deixei passar, escondido debaixo de outros papéis. Bebê Silva, nascido há 3 semanas. Mãe Fernanda Silva, pai Tiago Silva. Mas eu estava com a Fernanda 4 dias atrás naquele iate. Ela com certeza não parecia alguém que tinha acabado de ter filho. Esse registro é falso, falei para o João. Completamente inventado. Então, de quem é o bebê? Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no quarto de hóspedes da dona Cida, olhando para o teto, pensando em tudo que descobri. Meu filho e minha nora passaram mais de 1 ano destruindo minha reputação, planejando meu assassinato e forjando papéis para roubar minha fortuna. E agora tinham um bebê que escondiam do mundo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que até me surpreendeu. Vou voltar, disse para o João no café da manhã. Mas não para casa, vou seguir eles. Isso é perigoso pra caramba. Maria, se te virem... Não vão, porque para eles eu sou comida de peixe. Espalhei um mapa do rio na mesa da cozinha da dona Cida. Olha,
Eles precisam levar o bebê para algum lugar durante o dia. Creche, babá, alguma coisa. Bebê não some por 8 horas enquanto os pais fingem luto. O João olhou o mapa meio desconfiado. E o que você quer descobrir? A verdade sobre esse bebê e, com sorte, quem é o tal MT? A dona Cida, que estava ouvindo quieta enquanto lavava a louça, finalmente abriu a boca. Tem um detetive particular aqui na cidade que me deve um favor. Profissional, discreto e muito bom em seguir gente sem ser notado. Não posso meter mais gente nisso, protestei. Minha filha, disse a dona Cida, secando as mãos num pano de prato. Você já passou do ponto de resolver isso sozinha. Essa gente tentou te matar. Não vão hesitar em tentar de novo se souberem que você está viva. Ela estava certa, claro. Mas contratar um detetive particular significava contar para mais gente que eu não estava morta. Ia aumentar o número de pessoas que sabiam do meu segredo. Que tipo de favor esse detetive te deve? A dona Cida deu um sorrisinho misterioso, do tipo que meu neto não foi preso por uma burrice que fez aos 22 anos. O detetive era o Daniel Costa, ex-policial, confiável e fera em resolver problemas. Ao meio-dia, eu estava na salinha dele em cima de um bar no centro do Rio, contando minha história pela 3ª vez naquela semana. O Daniel tinha uns 50 anos, cabelo grisalho antes da hora e olhos que não perdiam nada. Então você quer que eu siga seu filho e sua nora? Descubra sobre esse bebê misterioso e identifique o tal cúmplice? Ele resumiu depois que terminei. É isso. E você vai me pagar com o quê? Porque pelos jornais, seus bens estão todos bloqueados até a herança ser liberada. Tirei um envelope que já tinha preparado. Dinheiro vivo. Eu tinha uma grana de emergência guardada num cofre que o Tiago não sabe. O Roberto sempre insistiu que a gente tivesse um dinheiro à mão para imprevistos. O Daniel contou as notas, o suficiente para 2 semanas de trabalho, e assentiu. Vou precisar de fotos dos alvos e qualquer endereço onde eles possam estar. Dei tudo o que tinha, incluindo as fotos que tirei na invasão da casa. O Daniel olhou tudo com atenção, especialmente os papéis com a assinatura misteriosa do MT. Essa letra me parece familiar, ele disse, pegando uma lupa. É profissional, mas tem uns traços diferentes. Posso passar isso por umas bases de dados? Faz o que precisar. Mais uma coisa, disse o Daniel enquanto eu me preparava para sair. Se essa gente é tão perigosa quanto você diz, a gente precisa de um plano de segurança. Você me dá um toque a cada 12 horas. Se eu não tiver notícia sua, levo tudo para a polícia. Concordei, mas torcia para não chegar nesse ponto. Quanto menos polícia, melhor. Pelo menos até eu entender direitinho o que o Tiago e a Fernanda tinham feito. Naquela tarde, voltei para a pousada da dona Cida e fiquei esperando e planejando porque agora eu tinha ajuda. Ajuda de verdade profissional. E em menos de 24 horas, eu ia saber exatamente quem tentou me matar e por quê. O Daniel Costa valeu cada centavo. No fim do 2º dia, ele já tinha mais informação sobre o Tiago e a Fernanda do que eu consegui em meses morando com eles. Seu filho está bem ocupado desde que você morreu, disse o Daniel, espalhando fotos na mesa da cozinha da dona Cida. Várias reuniões com advogados, 2 idas ao banco e 3 visitas a uma clínica particular fora do Rio. Clínica particular? Clínica Vida Nova. Chique, cara e muito reservada. O Daniel apontou para uma foto do Tiago e da Fernanda entrando num prédio moderno de vidro. Eles são especializados em arranjos de barriga de aluguel para clientes ricos que querem sigilo. As peças estavam se encaixando e o que eu via me dava um frio na espinha. Eles compraram um bebê. Parece que sim, e não qualquer bebê. Eles pediram um recém-nascido que pudesse passar por filho biológico. Pelo meu contato na Vida Nova, o acordo foi feito há 8 meses, pago em dinheiro vivo, com ordem para preparar o registro de nascimento antes. A dona Cida trouxe 3 cafés e sentou com a gente. Então, eles planejaram sua morte, compraram um bebê para herdar sua fortuna e tinham alguém do seu time financeiro no esquema. Exato, disse o Daniel, puxando outra foto.
Acho que achei o MT. A foto mostrava uma mulher de uns 40 anos, cabelo castanho curto, com uma pasta chique, apertando a mão do Tiago do lado de fora de um escritório no centro. Ela me parecia meio familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Mariana Torres, continuou o Daniel, sócia da Torres & Associados. Eles cuidam de heranças para várias famílias importantes do Rio. Torres, repeti. Peraí, o Marcelo Torres é meu contador. Eles são parentes? Casados. E aqui fica interessante. A Mariana Torres está montando uma clientela de idosos ricos com famílias complicadas. Ela é especialista no que chama de transição familiar. Olhei a foto, finalmente lembrando. Eu conheci ela há uns 6 meses numa festa de caridade que o Tiago me levou. Ela estava super interessada no meu planejamento de herança. Ficou perguntando sobre meus fundos. Aposto que sim, porque a Mariana Torres tem um jeito bem específico de trabalhar. Ela acha idosos com muito dinheiro e famílias distantes. Aí ajuda essas famílias a pegarem a herança mais rápido com o que ela chama de intervenção compassiva. Você quer dizer assassinato, disse a dona Cida sem rodeios. Quero dizer que ela monta estruturas legais para famílias tomarem conta dos bens enquanto a pessoa idosa ainda está viva, usando alegações de demência ou incapacidade. Ela fez isso pelo menos 6 vezes nos últimos 3 anos. O Daniel espalhou mais fotos, imagens de Mariana Torres se encontrando com outras famílias, entrando em escritórios, visitando o que pareciam clínicas particulares. Ela comanda uma operação inteira, acha idosos ricos com parentes gananciosos, arma provas de declínio mental, dá cobertura legal para transferir os bens e fica com uma fatia gorda da herança. E se o idoso não coopera ou começa a desconfiar, acontecem acidentes, quedas de barco, escadas, overdose de remédio. Sempre trágicos, sempre parecem acidente, sempre convenientes para os parentes que ficam. Eu estava passando mal. Não era só sobre meu dinheiro, era uma operação criminosa que atacava idosos vulneráveis. Quantas pessoas ela matou que você consegue provar? Nenhuma. Mas desconfio de pelo menos 12 nos últimos 5 anos. Ela é muito boa em apagar os rastros e só trabalha com famílias que conseguem inventar explicações plausíveis para as mortes. A gente tem que parar ela. E vai. Mas antes precisamos entender direitinho o que seu filho e sua nora já botaram para rodar. Porque, pelas minhas fontes, eles entraram com papéis iniciais de herança ontem. O Daniel puxou uma pasta legal. Eles dizem que você morreu sem testamento válido, o que faz deles seus únicos herdeiros, e também alegam que qualquer documento de herança que exista é inválido porque foi assinado quando você estava mentalmente incapaz. Mas eu tenho um testamento bem específico, atualizado há 2 anos. Eu sei, achei ele. O Daniel abriu a pasta e tirou um documento que eu conhecia. Meu testamento, com o que parecia minha assinatura no fim. Só que o texto era totalmente diferente do que eu lembrava de ter assinado. Eles trocaram, murmurei, olhando o papel falso. Isso deixa tudo para o Tiago, com cláusulas para qualquer filho que ele possa ter, incluindo o bebê que pegaram na vida nova. Levantei e fui até a janela da dona Cida, olhando para o mar. Há 1 semana, eu era uma viúva tentando manter contato com minha única família. Agora, era uma vítima de assassinato que sobreviveu, descobrindo que meu filho fazia parte de um esquema criminoso contra idosos. Tem mais uma coisa, disse o Daniel com cuidado. Sobre o bebê. Virei para ele. A mãe biológica era uma menina de 17 anos, chamada Sara Coelho. Fugiu de Salvador. Sem família, sem apoio. A Mariana Torres encontrou ela num abrigo no Recife e ofereceu 50 mil reais para ela ser barriga de aluguel para um casal que não podia ter filhos. Onde ela está agora? O rosto do Daniel ficou sombrio. Pelos registros médicos, ela morreu de complicações no parto. Mas falei com uma enfermeira da Vida Nova que lembra da Sara. Menina saudável, sem riscos, gravidez normal até o dia do parto. A verdade pairava no ar como fumaça.
Eles mataram ela, falei. Acho que sim, mas não posso provar ainda. O Daniel juntou as fotos. O que eu posso provar é que seu filho e sua nora fazem parte de uma organização criminosa que está matando idosos pelo dinheiro deles. E amanhã de manhã, eles vão se encontrar com a Mariana Torres para fechar a transferência dos seus bens. Olhei para a dona Cida, para o Daniel, para as fotos na mesa mostrando meu filho de mãos dadas com uma assassina profissional. Então acho que está na hora da Maria Silva voltar dos mortos. A parte mais difícil de planejar voltar dos mortos é decidir quem vai levar o susto primeiro. Eu podia confrontar o Tiago e a Fernanda sozinha, dar uma chance de eles se explicarem, mas isso partia do princípio que eles mereciam essa chance. Ou podia tornar minha volta pública, deixar eles descobrirem que eu estava viva junto com o resto do mundo. Escolhi a terceira opção, assustar eles de leve, mas com estratégia. Você quer o quê? Perguntou o Daniel quando expliquei o plano. Quero que eles saibam que estou viva, mas sem saber o quanto eu sei da operação deles. Quero eles com medo, sem chão, cometendo erros. A dona Cida assentiu, aprovando. Guerra psicológica. Curti. O plano era simples, mas certeiro. Enquanto o Tiago, a Fernanda e a Mariana Torres estavam na reunião no centro dividindo meu dinheiro, eu ia fazer eles sentirem minha presença de um jeito mais sutil. O Daniel descobriu que eles deixavam o bebê na casa do Tiago durante o dia, com uma enfermeira particular, contratada por uma empresa de fachada da Mariana Torres. A enfermeira, uma mulher chamada Carla Pinto, não fazia ideia que estava cuidando de um bebê que foi praticamente comprado com a morte da mãe adolescente. A Carla é gente boa, garantiu o Daniel depois de checar o passado dela. Mãe solteira, formada em enfermagem, ficha limpa, deve achar que está ajudando uma família de verdade com o bebê. Então ela merece saber a verdade. Naquela manhã, enquanto o Tiago e a Fernanda estavam no centro me apagando legalmente, eu parei na varanda da minha antiga casa e toquei a campainha. A Carla Pinto era mais jovem do que eu imaginava. Uns 35 anos, com olhos cansados e uma simpatia verdadeira. Ela abriu a porta segurando uma mamadeira e vestindo um uniforme com estampas de bichinhos. Posso ajudar? Perguntou. Oi, Carla. Meu nome é Maria Silva. Acho que você está cuidando do meu neto. A cor sumiu do rosto dela. Ela conhecia meu nome. Estava em todos os jornais na última semana. A viúva rica que morreu num acidente de barco. A senhora morreu? Pois é, li sobre isso. História interessante, mas não é bem verdade. Sorri com calma. Posso entrar? Acho que a gente precisa conversar. A Carla deu um passo para trás, ainda me olhando como se eu fosse um fantasma de verdade. Mas a senhora morreu. Tá nos jornais, na TV. Seu filho disse... Meu filho disse muita coisa pelo jeito, nem tudo verdade. Entrei na sala, minha antiga sala, onde um bebê estava num cadeirão fazendo barulhinhos felizes. Nossa, suspirei, vendo ele pela primeira vez. Que coisa mais linda! O bebê era perfeito, umas 3 semanas. Cabelo escurinho e olhos castanhos sérios. Tava com uma roupa cara e a sala ao redor dele estava cheia de coisas de bebê de primeira linha, que deviam custar uma fortuna. Qual o nome dele? Perguntei, sentando numa cadeira do lado do cadeirão. Bebê Silva, disse a Carla sem pensar, depois se corrigiu. Quer dizer, eles falaram que o nome vai ser Roberto Júnior, pelo avô, mas ainda não decidiram. Não decidiram porque não conhecem ele o suficiente para dar um nome, falei baixo. Porque ele não é filho deles de verdade, né? A Carla se jogou no sofá pesadamente. Não estou entendendo nada. A senhora devia estar morta. E o Tiago e a Fernanda, eles deviam ser pais de luto precisando de ajuda com o recém-nascido, enquanto resolvem coisas da família. Carla, escuta com atenção. Esse bebê não é filho biológico do Tiago e da Fernanda. Eles compraram ele num esquema ilegal de barriga de aluguel que acabou com a morte da mãe biológica. E tentaram me matar há 6 dias para roubar minha herança e criar esse menino como herdeiro deles. Isso é impossível. Tirei as fotos que o Daniel tirou,
os papéis que copiei no escritório do Tiago, as provas da operação criminosa da Mariana Torres. Mostrei tudo para Carla, vendo a cara dela ir de descrença para horror enquanto entendia o tamanho do esquema. A menina que deu à luz esse bebê se chamava Sara Coelho, falei com cuidado. Tinha 17 anos, de Salvador, sem família, sem apoio. Disseram para ela que estava ajudando um casal que não podia ter filhos. Ela morreu no parto, em circunstâncias estranhas. A Carla estava chorando agora, olhando para o bebê com um entendimento novo. Ele é órfão. É. E se o Tiago e a Fernanda conseguirem o que querem, ele vai crescer achando que eles são os pais, sem saber que a mãe verdadeira morreu para dar ele à luz. O que a senhora quer que eu faça? Quero que você tire fotos. Documente tudo o que puder sobre como eles tratam ele, o que te contaram, quem mais está metido nisso. E quero que me ajude a garantir que esse bebê cresça, sabendo a verdade sobre de onde veio. A Carla enxugou os olhos e assentiu. O nome verdadeiro dele devia ser Roberto Sara Silva, pelo avô e pela mãe biológica. Perfeito. Passei 1 hora com a Carla e o Roberto Sara, tirando fotos, documentando a casa e explicando o que vinha por aí. A Carla topou continuar cuidando do bebê enquanto juntava provas em segredo e me mantinha informada sobre o Tiago e a Fernanda. Eles voltam lá pelo meio-dia, ela me disse enquanto eu me preparava para sair. Sempre vem almoçar, checar o bebê, fazer ligações, resolver coisas. Ótimo. Até lá eles já vão ter recebido minha primeira mensagem. Enquanto eu falava com a Carla, o Daniel estava ocupado no centro. Ele estacionou do outro lado do escritório da Mariana Torres com uma lente teleobjetiva, tirando fotos do Tiago e da Fernanda entrando no prédio, se encontrando com a Torres, apertando mãos sobre o que achavam que era meu atestado de óbito. Mas o presente de verdade foi o que o João entregou no escritório da advogada enquanto eles estavam na reunião. Eu escrevi um bilhete simples num papel bonito. Queridos Tiago e Fernanda, as notícias da minha morte foram muito exageradas. Precisamos conversar. Com amor, mãe. PS. Mandem um abraço para o pequeno Roberto Sara. Ele é lindo. O bilhete foi entregue por um motoboy às 11h47. Enquanto eles ainda estavam no escritório da Torres, finalizando os papéis da herança, segundo o Daniel, que viu tudo de longe, os 3 saíram correndo do prédio minutos depois de receber o bilhete, com a cara branca de pavor. A guerra psicológica tinha começado, e naquela tarde, quando voltassem para minha antiga casa, achando que o esquema estava de pé, iam descobrir que a vítima, morta, tinha estado bem ocupada. Porque eu não estava só viva, estava furiosa. Estava armada com provas e estava pronta para a briga. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, aquela que o Roberto comprou para o nosso 20º aniversário, quando o Tiago e a Fernanda chegaram da reunião com a Mariana Torres. Me posicionei para ser a primeira coisa que vissem ao entrar pela porta da frente da casa que já foi minha. A cara deles valeu 6 dias no mar. Oi, queridos, falei, bem calma, sem levantar. Como foi a reunião? Espero que não tenham assinado nada importante enquanto eu estava fora. A Fernanda deu um grito de verdade, como se tivesse visto o pior pesadelo dela ganhar vida, o que, pensando bem, era verdade. O Tiago ficou parado, boquiaberto, ainda segurando as chaves, me encarando como se eu pudesse sumir se ele piscasse forte. Surpresos? Perguntei. Devo dizer que as notícias da minha morte foram bem precipitadas, mas adorei ler meu próprio obituário. Doações para Alzheimer? Boa jogada! A Carla apareceu da cozinha com o Roberto Sara no colo. Ela estava esperando nos fundos da casa, como a gente combinou, pronta para ver o que ia acontecer. A dona Maria pediu para trazer o bebê, disse a Carla nervosa. Queria conhecer o neto direitinho. Neto? A voz da Fernanda saiu rouca. Carla, essa mulher tá morta. É, já falamos disso, completei solícita. Mas parece que afogar é mais difícil do que parece. Ainda mais quando tem gente boa por aí para te tirar da água. Peguei o bebê do colo da Carla, ajeitando ele nos braços. Oi, pequeno Roberto Sara.
Sou sua avó de verdade, não do tipo que tenta te comprar com dinheiro sujo. O nome dele não é Roberto Sara. A Fernanda retrucou, recuperando um pouco a compostura. O nome é o que a gente decidir, porque ele é nosso filho. É mesmo? Olhei para o bebê, que me encarava com aqueles olhos castanhos sérios. Me diz, Fernanda, quando exatamente você deu à luz? Porque há 4 dias, naquele iate, você não parecia alguém que acabou de ter um bebê há 3 semanas. O parto foi reservado. Aposto que foi bem reservado. Tão reservado que a mãe verdadeira morreu no parto, em circunstâncias esquisitas. Olhei para os dois. Vocês sabiam que o nome dela era Sara Coelho? 17 anos, de Salvador. Sem família para perguntar quando ela sumiu. O silêncio na sala era pesado. A Carla deu um suspiro, tapando a boca com a mão. Impossível, disse o Tiago, mas a voz dele não tinha força. A gente nunca faria... Nunca faria o quê? Nunca ia se juntar com a Mariana Torres para montar um esquema ilegal de barriga de aluguel? Nunca ia acabar com a reputação de uma idosa para roubar a fortuna dela? Nunca ia empurrar sua própria mãe de um iate e deixar ela para morrer? Levantei devagar, ainda segurando o bebê. Qual parte exatamente vocês nunca fariam, Tiago? A Fernanda se recuperou primeiro, o choque virando aquele cálculo frio que vi no iate. Prova. Pode falar o que quiser, mas provar é outra história. Nossa querida, falei, sorrindo pela primeira vez desde que entraram. Você não devia ter dito isso. Carla, leva o Roberto Sara para o quartinho para tirar a soneca, por favor. Pedi, sem tirar os olhos do Tiago e da Fernanda. Os adultos precisam conversar. Depois que a Carla saiu com o bebê, fui até a lareira onde o Tiago tinha colocado várias fotos de família. Nenhuma com a minha cara. Reparei. Sentem, falei, com a autoridade de quem já comandou a casa do Roberto. Vocês dois. Eles sentaram ainda atordoados. Deixa eu contar o que fiz na última semana enquanto vocês planejavam meu enterro e dividiam meus bens. Tirei uma pasta de trás da almofada da poltrona. Estive investigando, aprendendo e juntando provas. Espalhei as fotos que o Daniel tirou na mesa de centro. Tiago e Fernanda com a Mariana Torres, várias idas à Vida Nova, papéis financeiros mostrando os pagamentos em dinheiro pelo bebê. Essa é a Mariana Torres, falei, apontando uma foto. Especialista em ajudar famílias como vocês a acelerar heranças com o que ela chama de intervenção compassiva. Em bom português, ela ajuda parentes gananciosos a matarem idosos pelo dinheiro. Isso é ridículo, disse a Fernanda. Mas ela olhava para as fotos com um medo que crescia. É mesmo? Porque eu tenho provas de pelo menos outros 6 casos em que a Mariana Torres deu cobertura legal para famílias que queriam os parentes idosos mortos. 6 famílias que tiveram acidentes convenientes depois de mostrarem sinais de demência que depois se provou serem falsos. Tirei mais papéis. Como a dona Lúcia Mendes, 73 anos, caiu da escada de casa 3 semanas depois que o filho começou a botar calmantes no chá dela. O filho herdou 2 milhões. O Tiago estava branco como papel. Mãe, você está se assustando com teoria da conspiração. Ou o seu Antônio Carlos, 68 anos, morreu num acidente de carro depois que a filha convenceu o médico a mudar os remédios dele. A filha herdou 4 milhões. Olhei para o Tiago. Não são teorias, meu filho. São assassinatos. E você está metido na mesma operação. A gente nunca matou ninguém, disse a Fernanda rápido. Mesmo que isso da Torres seja verdade, a gente nunca machucou ninguém de verdade. Sério? E a Sara Coelho? Silêncio. E a menina de 17 anos que teve o bebê que vocês compraram? A menina que morreu no parto em circunstâncias estranhas? A menina cuja morte deu o herdeiro que vocês precisavam para justificar minha herança? Não foi. A gente não sabia. O Tiago começou, mas parou. Não sabia o quê? Que a Mariana Torres comandava um mercado negro de bebês usando meninas vulneráveis? Que essas meninas tinham o costume de morrer no parto? Que vocês eram cúmplices de assassinato? Tirei outro papel, o atestado de óbito da Sara
que o Daniel conseguiu com os contatos dele. A Sara Coelho morreu do que o legista chamou de parada cardíaca inesperada no parto. Mas, segundo a enfermeira que estava lá, a Sara era saudável, jovem, sem nenhum problema, até o momento em que parou de respirar. A Carla voltou e estava na porta ouvindo tudo. A mesma enfermeira, continuei, que contou para o meu detetive que a Mariana Torres estava no parto e deu um remédio que ela disse ser de rotina minutos antes da Sara ter a parada cardíaca. Seu detetive? Perguntou o Tiago, fraquinho. Isso mesmo. Achou que eu estava fazendo isso sozinha? Tenho um detetive particular, fotos de vigilância, registros financeiros, laudos médicos e depoimentos de várias fontes. Sorri, fria. E tem mais uma coisa que vocês vão achar interessante. Fui até a escrivaninha que era do Roberto e abri a gaveta de cima pegando um gravador digital pequeno. Gravei essa conversa inteira. Cada palavra que vocês falaram, cada coisa que admitiram, cada prova que confirmaram, mostrei o gravador. Sabiam que no Rio de Janeiro só uma pessoa precisa concordar para gravar uma conversa? E como isso está acontecendo na casa que já foi minha, acho que eu conto como a pessoa que concorda. A Fernanda pulou do sofá. Você não pode usar isso no tribunal. É armação ou sei lá o quê. Na verdade, é prova. Prova de conspiração, fraude e cumplicidade em assassinato. Prova que vai botar vocês dois na cadeia por muito tempo. O Tiago finalmente falou. O que você quer? O que eu quero? Dei uma risada que não tinha nada de alegre. Quero meu dinheiro de volta. Quero que esse bebê seja adotado por uma família que vai amar ele e contar a verdade sobre a mãe biológica. Quero a Mariana Torres presa pela assassina em série que ela é. E quero que vocês dois passem o resto da vida lembrando que tentaram matar sua própria mãe por dinheiro. E se a gente colaborar? Perguntou a Fernanda. Se colaborarem, talvez eu pense em não prestar queixa por tentativa de assassinato. As acusações de fraude, conspiração e cumplicidade em assassinato, essas não dependem de mim. Mas tentativa de assassinato é comigo. Olhei para os dois. Essas duas pessoas que dividiram minha casa, minha mesa, minhas festas de família, que planejaram minha morte com a mesma calma que marcariam uma viagem. Vocês têm 24 horas para decidir. Eles escolheram mal. Em vez de confessar, em vez de colaborar, em vez de mostrar um pingo de arrependimento por tentar me matar, o Tiago e a Fernanda decidiram dobrar a aposta no plano original. Descobri isso às 6 da manhã seguinte, quando o Daniel Costa ligou para a pousada da Dona Cida com um aviso urgente. Eles estão agindo rápido, ele disse direto. Estou monitorando as conversas deles, e eles passaram a noite no telefone com a Mariana Torres e outra pessoa. Alguém que eles chamam de o faxineiro. Acordei na hora. Que tipo de faxineiro? Do tipo que faz problemas sumirem de vez. Eles estão planejando te matar de novo e dessa vez querem garantir que o corpo seja encontrado para não ter dúvida que você morreu. A Dona Cida, que estava ouvindo da porta da cozinha, já começou a fazer ligações. Em 15 minutos, o João Mendes estava na porta com a caminhonete e a gente estava indo para um lugar seguro que o Daniel arrumou. Quanto tempo a gente tem? Perguntei enquanto dirigíamos no escuro antes do sol nascer. Pouco. O faxineiro que eles contrataram chega de São Paulo hoje de manhã. Pelas minhas fontes, ele é especialista em fazer assassinatos parecerem acidentes e nunca falhou. O lugar seguro era uma casinha numa ilha particular, só acessível por barco. O João conhecia o dono, outro pescador que devia favores para ele e não fazia perguntas. Chegamos lá quando o sol estava começando a subir na baía. Isso é loucura, falei, sentada na mesa da cozinha da casinha com um café, tentando entender o que estava acontecendo. Meu próprio filho contratou um assassino profissional para me matar. As pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro, disse o João sério. Mas a gente não vai deixar eles se safarem. O Daniel chegou 1 hora depois com notícias piores. É mais grave do que a gente pensava. A Mariana Torres não está só tocando um esquema de assassinato por herança. Ela faz parte de uma rede maior. Eles estão atacando idosos ricos por todo o Brasil há anos. Ele espalhou fotos e papéis na mesa.
Identifiquei pelo menos 20 mortes suspeitas nos últimos 5 anos. Todos idosos ricos, todos com parentes gananciosos, todos considerados acidentes ou mortes naturais, mesmo com coisas que deviam ter levantado investigações. Como eles conseguem escapar? Tem gente infiltrada no sistema, legistas, detetives, juízes de herança. Não é só um rolo de família. É crime organizado com um alvo bem específico. A dona Cida, que insistiu em vir mesmo com o perigo, estava olhando as fotos com atenção. Essa mulher aqui, ela disse apontando uma foto de vigilância. Já vi ela antes. Onde? No hospital onde sou voluntária. Faz uns 6 meses ela estava lá perguntando sobre pacientes idosos sem visitas de família. Disse que era de uma ONG de assistência social. O Daniel e eu trocamos olhares. Ela estava procurando alvos. E agora tão atrás de você, porque você é a primeira que sobreviveu ao esquema deles e pode contar o que eles fazem. O João disse: então a gente precisa garantir que seu depoimento seja ouvido antes que eles te calem. Passei o resto daquela manhã escrevendo tudo. Cada detalhe da traição do Tiago e da Fernanda, cada prova que a gente juntou sobre o esquema da Mariana Torres, cada nome, data e transação que eu lembrava. Se algo acontecesse comigo, pelo menos a verdade ia sobreviver. Mas lá pelo meio-dia, o telefone do Daniel tocou com uma notícia que mudou tudo. Encontraram o faxineiro, ele disse depois de desligar. Morto no quarto do hotel. Um tiro na cabeça, execução profissional. O que isso significa? Significa que a Mariana Torres está limpando a casa. Qualquer um que possa ligar ela à rede de assassinatos está sendo eliminado, incluindo, talvez, seu filho e sua nora. Pensar no Tiago sendo assassinado devia me apavorar, mas senti uma satisfação fria que me surpreendeu. Que bom, falei. Que eles sintam como é ser traído por quem confiaram. Mas o João balançou a cabeça. Você não está entendendo, Maria. Se a torre está apagando testemunhas, isso inclui você, mas também o bebê. Um bebê órfão, sem guardiões legais, é um problema que ela não pode deixar solto. Meu sangue gelou. Roberto Sara. Ela vai matar ele também. Vai fazer parecer um acidente. Vazamento de gás, incêndio, algo que apague as provas junto com a testemunha. Levantei tão rápido que derrubei o café. A gente tem que buscar ele. É perigoso demais. Eles vão estar vigiando sua antiga casa, esperando você aparecer. Então acho que vou ter que dar o que eles querem. O plano era simples, o que o tornava assustador. Eu ia me entregar para o Tiago e para Fernanda, deixar eles pensarem que ganharam e confiar que o Daniel e o João iam estar na posição para salvar a mim e o Roberto Sara quando a Mariana Torres aparecesse para limpar a casa. Esse é o plano mais maluco que já ouvi, disse a dona Cida, enquanto a gente se preparava para voltar para o continente. É o único jeito de salvar esse bebê, respondi, checando os gravadores escondidos que o Daniel me deu, e pegar prova suficiente para derrubar o esquema todo da Torres. O Daniel estava monitorando as comunicações a manhã inteira. A Mariana Torres estava vindo de São Paulo, planejando chegar na minha antiga casa à noite. O Tiago e a Fernanda foram orientados a me manter lá viva para Torres me interrogar sobre o que eu sabia antes de armar meu acidente final. Eles acham que vou trocar minha vida pela do bebê, falei para o João enquanto o barco dele se aproximava do cais no Rio. Não fazem ideia de que eu planejei isso há dias. Os gravadores estavam escondidos pela casa toda, colocados pela Carla Pinto enquanto o Tiago e a Fernanda estavam fora combinando com a Torres. A Carla também instalou câmeras em lugares estratégicos e ia ficar escondida no porão com o Roberto Sara, pronta para fugir pela saída antiga dos empregados se desse errado. Tá certa disso? Perguntou o João quando chegamos no cais. Tô certa de que, se eu não fizer isso, um bebê inocente vai morrer por causa da ganância do meu filho. Não dá para viver com isso. Cheguei na porta da frente da minha antiga casa, exatamente às 6 da noite. Como combinado, o Tiago abriu, parecendo acabado e assustado. Mãe, ele disse, e por um segundo ouvi meu menininho na voz dele, o filho que criei, que amei, por quem me sacrifiquei.
Oi, Tiago. Tô aqui como prometi. A Fernanda estava andando de um lado para o outro na sala, a calma de sempre completamente destruída. Ela chega logo, disse sem me olhar. Mariana Torres, quer falar com você? Imagino que sim. Mãe, o Tiago começou, mas parou. Eu nunca quis que chegasse tão longe. Mas você deixou, falei, simples. Deixou chegar tão longe porque 30 milhões valiam mais que a vida da sua mãe. Ele não conseguiu me encarar. A Mariana Torres chegou pontualmente às 7. Era menor do que eu imaginava. Uma mulher arrumada, com cara de quem poderia ser contadora ou advogada de qualquer um, o que, pensando bem, ela era. Dona Maria disse simpática, estendendo a mão como se a gente tivesse se encontrado num churrasco. Que bom que a senhora sobreviveu ao acidente no iate. Temos muito o que conversar. Com certeza. Ela sentou na minha antiga sala, abriu uma pasta de couro e começou a falar como se fosse uma reunião de negócios. A senhora causou um problemão para os meus clientes, disse. O Tiago e a Fernanda seguiram minhas instruções direitinho e mesmo assim a senhora está aqui, bem viva e, pelo jeito, sabendo de coisas que não devia. Assassinato me interessa, principalmente quando é o meu. Prefiro chamar o que a gente faz de aceleração de herança, ajudando famílias a pegarem o que é delas sem ficar anos preso em inventário. Ela sorriu, fria. A gente oferece um serviço valioso para quem entende que tempo é dinheiro. E as pessoas idosas que vocês matam? Que serviço vocês dão para elas? Paz. Um fim para o medo e confusão que vem com a idade. Uma morte digna que deixa as famílias lembrarem delas como eram, não como ficaram. Olhei para ela, chocada com a capacidade de justificar assassinato em massa. Quantos? Quantos o quê? Quantas pessoas vocês mataram? Ela olhou a pasta como se conferisse a agenda. Nos últimos 5 anos, eu e meus clientes resolvemos 37 casos de idosos cuja vida estava causando problemas financeiros e emocionais para as famílias. 37 assassinatos. Ela confessava 37 assassinatos como se fossem contas pagas. E vocês iam me fazer a número 38? Na verdade, Dona Maria, a senhora seria a 39. Resolvemos outro probleminha hoje mais cedo. Um cara que estava ficando curioso demais sobre nosso trabalho. Ela sorriu. Mas sim, a senhora vai precisar de outro acidente, dessa vez definitivo. E o bebê, uma triste falha no gás. Essas casas antigas, sabe? Encanamento velho é perigoso. Foi aí que eu sorri, pela primeira vez desde que ela chegou. Senhora Torres, falei, bem calma. Acho que tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Você está presa. Os agentes da Polícia Federal entraram por todas as portas ao mesmo tempo. Frente, fundos, porão, até pelas janelas. Eles estavam ouvindo cada palavra que a Mariana Torres disse, gravando a confissão dela de 37 assassinatos e os planos para mais 2. Mariana Torres anunciou à agente Sara Lima: você está presa por conspiração para assassinato, fraude, abuso de idosos e crime organizado. A Torres tentou correr. Chegou a disparar para a cozinha, provavelmente querendo fugir pelos fundos. Não deu 6 passos antes que 3 agentes a derrubassem no meu antigo assoalho de madeira. O Tiago e a Fernanda ficaram sentados, em choque, enquanto a agente Sara lia os direitos deles. Maria Silva, disse a agente Sara, virando para mim com um sorriso. Isso foi muito perigoso e muito bem feito. Descobri que o Daniel Costa não era só detetive particular. Ele era um ex-agente da PF, trabalhando infiltrado para investigar a rede de abuso de idosos que a Mariana Torres comandava. Seu caso foi a chance perfeita para fazer a Torres confessar tudo em gravação, explicou a agente Sara, enquanto a casa enchia de técnicos da perícia. A gente estava atrás dela há 2 anos, mas ela era esperta demais. Nunca se envolvia diretamente nos assassinatos. Sempre usava intermediários e garantia que não dava para ligar ela aos crimes. Até hoje, falei. Até hoje, quando ela confessou 37 assassinatos e planejou mais 2 com equipamento de gravação federal.
A Carla Pinto subiu do porão com o Roberto Sara, os dois sem um arranhão. Acabou? Ela perguntou. Acabou, confirmei, pegando o bebê do colo dela. Pelo menos a parte perigosa. A parte legal demorou meses. O Tiago e a Fernanda foram acusados de conspiração para assassinato, fraude, abuso de idosos e cumplicidade no assassinato da Sara Coelho. Os dois aceitaram acordos, 25 anos para o Tiago, 20 para a Fernanda. A Mariana Torres foi a julgamento e condenada por tudo. Prisão perpétua, sem chance de sair. A rede que ela montou foi desmantelada no ano seguinte. 17 outros cúmplices foram presos, incluindo legistas corruptos, advogados de herança e parentes que participaram dos assassinatos. A investigação mostrou que o esquema roubou mais de 200 milhões de reais de idosos em 6 estados. Mas o mais importante foi o Roberto Sara. Eu adotei ele legalmente, com apoio total do juiz e da família da Sara Coelho, que foi encontrada em Belém. Eles ficaram gratos por alguém querer criar o filho da Sara e contar a verdade sobre a mãe jovem e corajosa que tentou dar uma vida melhor para ele. O nome verdadeiro dele é Roberto Sara Silva. Expliquei para o juiz da vara de família. Roberto pelo avô, Sara pela mãe biológica e Silva porque é a família que vai amar ele e criar ele com a verdade sobre de onde veio. A juíza, uma mulher de uns 60 anos que acompanhou o caso de perto, sorriu. Acho que a Sara Coelho ficaria orgulhosa de como a história dela terminou. Hoje, aos 72 anos, 5 anos depois, o Roberto Sara é um menino incrível, que sabe exatamente quem é e de onde veio. Sabe que a mãe biológica era uma adolescente valente chamada Sara, que queria uma vida boa para ele. Sabe que o pai adotivo e a madrasta tentaram usar ele num esquema que custou a vida da Sara. E sabe que, às vezes, as pessoas que deviam te amar mais são as que você precisa se proteger. A dona Cida ainda toca a pousada, mas agora também ajuda outros idosos que desconfiam que a família está de olho no dinheiro deles. O João Mendes ainda faz seus passeios de pesca, mas virou tipo uma lenda local por salvar a voz do mar. E o Daniel Costa, agente Costa, continua na PF, mas me manda cartão de Natal todo ano com fotos de outros idosos que ele ajudou a salvar. Quanto ao Tiago e a Fernanda, estão na cadeia. O Tiago me escreve às vezes tentando explicar por que fez o que fez, pedindo perdão, dizendo que foi manipulado por gente mais esperta. Não respondo. Porque foi isso que aprendi na minha semana como mulher morta. Família não é sobre sangue, nem obrigação, nem herança. É sobre estar presente quando alguém precisa, proteger quem não pode se defender e escolher o amor em vez da ganância todo o santo dia. O Roberto, Sara e eu temos essa família agora. O tipo de família onde ninguém é jogado de barco, ninguém rouba a herança e ninguém precisa morrer para outro ficar rico. É muito melhor que a família onde nasci e, com certeza, melhor que a que criei. Valeu por ouvir. Não esqueçam de se inscrever e contar sua história nos comentários. Sua voz faz diferença.